Existe uma forma de violência que não deixa marcas visíveis no corpo, uma forma de destruição tão silenciosa que a própria vítima jamais percebe que está acontecendo. Carl Jung dedicou décadas de sua vida estudando algo que ele chamou de assassinato emocional. Não estou falando de negligência óbvia ou abuso físico. Estou falando de algo muito mais insidioso, algo que acontece em milhões de lares, todos os dias, algo que pais fazem, acreditando genuinamente que estão ajudando seus filhos. Quando terminarmos essa conversa, você vai entender exatamente como pais com traços narcisistas destroem a capacidade de empatia de uma criança. E, mais importante, você vai reconhecer se isso aconteceu com você. Porque aqui está a verdade brutal que Jung descobriu. A criança que foi ensinada a ignorar seus próprios sentimentos, eventualmente, perde a capacidade de reconhecer os sentimentos dos outros. É como se o músculo emocional atrofiasse por falta de uso. E isso acontece de 5 formas específicas, 5 mecanismos que vou revelar agora. Mecanismos que parecem normais, mecanismos que muitos pais usam, achando que estão educando, mas que, na verdade, estão sistematicamente destruindo a capacidade de conexão emocional de seus filhos. Antes de continuar, preciso contar sobre Ana. Ana tem 41 anos e é advogada empresarial. Ela chegou ao consultório de um terapeuta junguiano com uma queixa que parecia simples. Meus relacionamentos não duram. 3 casamentos fracassados, 2 filhas, que mal falam com ela. Uma carreira brilhante, mas uma vida pessoal em ruínas. O terapeuta perguntou sobre sua infância. Ana deu de ombros. Normal. Meus pais eram presentes, nunca me bateram, nunca passamos necessidade. Meu pai era engenheiro, minha mãe era professora, casa grande, no interior de São Paulo, colégio particular, viagens de férias, tudo que uma criança poderia querer. O terapeuta fez uma pergunta simples. Quando você chorava, quando era criança, o que acontecia? Ana ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse algo que mudou tudo. Eu não me lembro de chorar. O terapeuta insistiu. Toda criança chora. Ana pensou mais um pouco. Eu aprendi muito cedo que chorar não resolvia nada. Minha mãe dizia. E eu estava fazendo drama. Meu pai simplesmente saía do cômodo. Então, eu parei. Aquela frase, eu parei, continha décadas de destruição emocional compactadas em 2 palavras. O que os pais de Ana fizeram? Eles usaram o primeiro mecanismo de destruição da empatia, a invalidação sistemática. Jung escreveu extensivamente sobre como a criança desenvolve o que ele chamou de função do sentimento. Esta é uma das 4 funções psíquicas fundamentais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. A função do sentimento é responsável por avaliar, por determinar valor, por criar conexão. Quando uma criança expressa uma emoção, e essa emoção é consistentemente invalidada, algo terrível acontece. A criança começa a duvidar de sua própria experiência interna. Se toda vez que você sente tristeza, alguém diz que você está exagerando. Se toda vez que você sente medo, alguém diz que é bobagem. Se toda vez que você sente raiva, alguém diz que você é ingrato. Eventualmente, você para de confiar no que sente. E aqui está
o ponto crucial. Se você não confia no que você sente, como vai reconhecer o que o outro sente? A empatia começa em casa. Começa quando uma criança sente algo e o adulto valida aquele sentimento, mesmo que o adulto não concorde com o comportamento que seguiu o sentimento. A validação diz: eu vejo você. Eu reconheço que você está sentindo algo real. Quando isso não acontece, a criança desenvolve o que Jung chamou de persona, uma máscara, uma versão de si mesma que é aceitável para os outros. Mas essa máscara tem um custo. Quanto mais forte a persona, mais desconectado o indivíduo fica de seu verdadeiro eu e mais desconectado fica dos outros. Ana desenvolveu uma persona perfeita, a advogada brilhante, a profissional impecável, a mulher que nunca perde o controle, mas por baixo dessa persona havia uma criança que tinha aprendido muito cedo que seus sentimentos não importavam. E se os próprios sentimentos não importam, por que os sentimentos dos outros importariam? O segundo mecanismo é ainda mais devastador: a competição emocional. Pais narcisistas têm uma característica particular. Eles precisam ser o centro das atenções, sempre. Quando a criança está triste, o pai narcisista não oferece conforto. Ele compete. Você acha que está triste? Você não sabe o que é tristeza de verdade. Quando eu tinha sua idade, eu passei por coisas muito piores. Ou então, para de chorar. Você está me deixando nervosa. Você não vê que eu já tenho problemas suficientes? A mensagem que a criança recebe é clara: seus sentimentos são um incômodo. Seus sentimentos atrapalham. Seus sentimentos tiram atenção do que realmente importa, que são os sentimentos dos pais. Jung falava sobre como o narcisismo parental cria o que ele chamou de identificação projetiva. O pai projeta na criança partes de si mesmo que não consegue aceitar e força a criança a carregar essas projeções. A criança se torna um receptáculo para a ansiedade dos pais, para a frustração dos pais, para os sonhos não realizados dos pais. Mas nunca há espaço para os sentimentos da própria criança. Ana contou ao terapeuta sobre uma vez em que chegou em casa chorando. Tinha 11 anos. Um grupo de meninas tinha feito bullying com ela na escola. Chamaram ela de 4 olhos. Riram de suas roupas. Excluíram ela do grupo. Quando chegou em casa, chorando, sua mãe estava sentada na sala, assistindo televisão. Ana começou a contar o que tinha acontecido. Sua mãe suspirou. Você acha que isso é problema? Você não sabe o que eu passei na sua idade. Meu pai me batia. Minha mãe era alcoólatra. Você tem uma vida de princesa e ainda reclama. Ana secou as lágrimas, pediu desculpas, foi para o quarto e aprendeu mais uma lição: nunca mostrar fraqueza, nunca pedir ajuda, nunca expressar dor, porque sempre haveria alguém que sofreu mais e, portanto, sua dor era irrelevante. O terceiro mecanismo, Jung chamou de inversão de papéis, ou, como é conhecido hoje, parentificação. Isso acontece quando a criança é forçada a cuidar emocionalmente dos pais, em vez de ser cuidada por eles. A mãe que desabafa
seus problemas conjugais, com a filha de 8 anos, o pai que espera que o filho de 10 anos o console após um dia difícil no trabalho, a criança que aprende a ler o humor dos pais antes de expressar qualquer coisa para saber se é seguro ter necessidades naquele momento. Ana era a confidente de sua mãe. Desde os 7 anos, sua mãe contava sobre as brigas com o pai, sobre as frustrações com a vida, sobre os arrependimentos, existe uma forma de violência que não deixa cicatrizes visíveis no corpo, uma forma de destruição tão silenciosa que a própria vítima jamais percebe que está acontecendo. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, dedicou décadas ao estudo de um fenômeno que ele chamou de assassinato emocional, um conceito que ecoa profundamente na alma humana. Não estou falando aqui de negligência óbvia ou abuso físico. Estou falando de algo muito mais insidioso, algo que, infelizmente, se repete em milhões de lares brasileiros, todos os dias, algo que pais, muitas vezes bem intencionados, fazem, acreditando, genuinamente, que estão ajudando seus filhos. Quando essa conversa terminar, você vai entender exatamente em como pais com tendências narcisistas destroem a capacidade de empatia em seus filhos. E, mais importante, você vai reconhecer se isso aconteceu com você, porque aqui está a verdade brutal que Jung descobriu, a verdade que pode mudar a sua vida. Uma criança que é ensinada a ignorar seus próprios sentimentos, invariavelmente perde a capacidade de reconhecer os sentimentos dos outros. É uma desconexão profunda e dolorosa. É como se o músculo emocional atrofiasse por falta de uso, se definhasse na escuridão. E isso acontece de 5 formas específicas, 5 mecanismos que vou revelar agora. Mecanismos que, à primeira vista, parecem normais, mecanismos que muitos pais utilizam, achando que estão educando, mas que, na verdade, estão sistematicamente destruindo a capacidade de conexão emocional de seus filhos. Estão, sem saber, plantando sementes de dor. Prepare-se, pois. Antes de prosseguir, preciso apresentar a história de Ana, uma história que é o reflexo de tantas outras. Ana ouvia pacientemente, consolava, com carinho, aconselhava, com sabedoria. Aos 7 anos, apenas 7 anos. O que isso faz com a capacidade de empatia? Essa exposição precoce. A dor alheia parece contraditório, não é? A criança está ali, praticando, o tempo todo. Mas aqui está o que Jung entendeu. Aqui está a chave para desvendar esse mistério. A empatia saudável é voluntária. A empatia saudável tem limites. A empatia saudável não esgota, não consome. O que Ana praticava não era empatia, era sobrevivência pura. Ela tinha que entender os sentimentos da mãe para se proteger, para saber quando era seguro existir, para saber quando podia ser. E, simplesmente, uma criança, para saber quando tinha que desaparecer para não virar alvo da instabilidade emocional. Isso cria uma forma de hipervigilância emocional, um estado de alerta constante. A pessoa se torna extremamente hábil em ler os outros, em decifrar expressões, em antecipar reações.
mas completamente desconectada de si mesma, perdida em um labirinto de emoções alheias. E aqui está a ironia trágica, a cruel ironia. Essa hipervigilância parece empatia, engana, mas não é. É apenas uma miragem, é medo disfarçado de conexão. Uma armadilha, sutil e perigosa. É sobrevivência disfarçada de cuidado, uma máscara que esconde a verdadeira face. E quando essa criança cresce, ela não sabe a diferença. Ela se perdeu no caminho. Ela acha que está amando, quando está apenas tentando evitar conflito, quando está apenas replicando o padrão aprendido. Ela acha que está cuidando, quando está apenas tentando controlar a situação, quando está, na verdade, buscando a própria segurança. Ela acha que está conectada, quando está apenas monitorando ameaças, quando está vivendo em estado de alerta máximo. Os 3 casamentos de Ana seguiram o mesmo padrão, um padrão dolorosamente familiar. Ela escolhia homens emocionalmente instáveis, homens que precisavam ser cuidados, homens que inconscientemente buscavam uma figura materna, homens que reproduziam a dinâmica com sua mãe, revivendo a ferida original. E quando esses homens ficavam estáveis, quando não precisavam mais dela da mesma forma, quando encontravam a própria força, Ana perdia o interesse, o encanto se esvaía, porque ela não sabia ter um relacionamento que não fosse baseado em resgate, que não fosse construído sobre a necessidade. Ela não sabia existir se não estivesse cuidando de alguém, se não estivesse preenchendo o vazio do outro. E suas filhas, a repetição, trágica e inevitável. Ana repetiu o padrão sem perceber, presa em um ciclo vicioso. Ela se tornou a mãe que invalidava, a mãe que, sem querer, apagava a individualidade, a mãe que competia, e a mãe que via os filhos como rivais, a mãe que esperava ser cuidada, invertendo os papéis e buscando nos filhos o amparo que ela nunca teve. Não porque fosse má, longe disso, mas porque era tudo o que ela conhecia, porque era a única linguagem que ela sabia falar. O 4º mecanismo é talvez o mais invisível, o mais sorrateiro. A ausência de modelagem emocional, o vácuo da falta de exemplos. Crianças aprendem empatia observando, espelhando, imitando. Elas observam como os pais tratam um ao outro, como os pais tratam outras pessoas, como os pais demonstram afeto ou a falta dele, como os pais lidam com suas próprias emoções, como enfrentam os desafios da vida. Em lares narcisistas, a criança observa algo perturbador, algo que a confunde e a desorienta. Ela observa manipulação disfarçada de amor, controle disfarçado de cuidado, chantagem emocional, travestida de preocupação, transações disfarçadas de relacionamentos, interesses mascarados de afeto. O pai que só é carinhoso quando quer algo. A mãe que usa a culpa como ferramenta de controle. Os pais que se manipulam através dos filhos. Os pais que falam mal um do outro para a criança, buscando aliados, em vez de proteger a inocência infantil. A criança absorve tudo isso como uma esponja e internaliza como modelo de relacionamento, como a forma normal de se relacionar. Jung chamava isso de complexos, padrões emocionais, aprisionadores, padrões emocionais que se formam na infância e determinam comportamentos futuros, moldando o destino. Os complexos operam no inconsciente, de forma invisível e poderosa.
A pessoa não sabe que está seguindo um roteiro, que está repetindo padrões antigos. Ela simplesmente age, impulsionada por forças ocultas. E os resultados são sempre os mesmos. A dor se perpetua, o ciclo se reinicia. Ana não sabia ter conversas difíceis sem manipular, sem recorrer a jogos emocionais. Ela não sabia pedir o que precisava diretamente, sem rodeios, sem artimanhas. Ela usava silêncio como punição, como forma de exercer poder. Retirava afeto quando contrariada, como se o amor fosse uma moeda de troca. Guardava ressentimentos por anos, alimentando mágoas antigas, e explodia em momentos inesperados, descarregando a raiva acumulada. Tudo isso ela tinha aprendido em casa. Tudo isso fazia parte do seu repertório, observando, em silêncio, absorvendo, sem questionar, internalizando como verdade absoluta. O quinto e último mecanismo é o mais difícil de reconhecer, o mais sutil e devastador: a instrumentalização do amor, a transformação do afeto em ferramenta. Em famílias narcisistas, o amor é condicional. Um amor que exige algo em troca. Não no sentido de "eu te amo se você tirar boas notas". É muito mais sutil que isso. É "eu te amo quando você me faz sentir bem sobre mim mesmo, quando você valida o meu ego". A criança aprende que amor é algo a ser conquistado, algo a ser mantido, a custo de sua própria individualidade. Algo que pode ser retirado a qualquer momento se ela não cumprir sua função, se ela não atender às expectativas dos pais. Qual é a função? Qual o papel? Imposto à criança? Fazer os pais se sentirem bem, ser a fonte da felicidade dos pais, fazer os pais parecerem bem para os outros, projetar uma imagem de perfeição, ser a extensão das ambições dos pais, realizar os sonhos frustrados, nunca ser um indivíduo separado com desejos próprios, com anseios e necessidades distintas. Jung falava sobre como isso impede o processo de individuação, como a criança se perde de si mesma. A individuação é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. A jornada rumo à autenticidade. É a jornada de descobrir nosso verdadeiro eu por baixo de todas as máscaras, de desvendar a própria essência. Mas quando o amor é instrumentalizado, a criança nunca pode se individuar, nunca pode se libertar das amarras do passado. Porque se tornar ela mesma significa arriscar perder o amor. Significa confrontar a fragilidade dos pais. E para uma criança, perder o amor é morte, é o fim do mundo como ela conhece. Literalmente, a dependência é total e absoluta. A criança pequena depende completamente dos pais para sobreviver, para ter suas necessidades básicas atendidas. Então, ela faz a única coisa possível, a única que garante a sua sobrevivência. Ela mata partes de si mesma, sacrifica a própria alma para manter o amor, para garantir a aprovação dos pais. E uma das primeiras coisas a morrer é a empatia autêntica, a capacidade de se conectar genuinamente com o outro, porque a empatia autêntica requer um eu autêntico, um ser íntegro e verdadeiro. E o eu autêntico é exatamente o que teve que ser sacrificado. A parte que precisou ser escondida. O que resta é uma imitação de empatia, uma cópia, desprovida de sentimento, uma performance de cuidado, uma encenação vazia e superficial, uma máscara de conexão, um disfarce
que oculta a solidão. Por baixo não há ninguém. O vazio se instalou. Apenas sobrevivência, o instinto de autopreservação. Ana passou 18 meses em análise. 18 meses de mergulho profundo. 18 meses desenterrando memórias que ela tinha enterrado, revivendo, dores adormecidas. 18 meses sentindo sentimentos que ela tinha anestesiado, permitindo-se sentir a vulnerabilidade. 18 meses chorando as lágrimas que ela não tinha sido permitida chorar aos 11 anos, libertando a criança ferida, ou aos 7, ou aos 5, resgatando a infância roubada. O trabalho foi doloroso, um processo árduo e desafiador. Houve semanas em que ela queria desistir, em que a dor parecia insuportável. Semanas em que a dor parecia grande demais, esmagadora, paralisante. Semanas em que ela se perguntava se não era melhor continuar com a máscara, se não seria mais fácil viver na superficialidade. Mas Jung escreveu algo que a manteve no processo, uma frase que se tornou seu mantra. A cura não vem de evitar a dor, de fugir dos sentimentos. A cura vem de finalmente permitir sentir, de abraçar a própria vulnerabilidade. Ana teve que aprender a sentir aos 41 anos. Teve que aprender o que a maioria das pessoas aprende na infância. Um aprendizado tardio e essencial. Que sentimentos não são perigosos. Que emoções não são ameaças. Que sentimentos não precisam ser controlados. Que o fluxo emocional é natural. Que sentimentos são informação. Que as emoções nos guiam e orientam. São bússolas que nos mostram o caminho a seguir. São o que nos conecta a nós mesmos e aos outros, a ponte para a verdadeira intimidade. O processo de reconectar com a empatia autêntica passou por várias etapas. Um caminho gradual e transformador. A primeira etapa foi reconhecer a invalidação, a identificação da ferida original. Não apenas intelectualmente, mas sentir a dor de ter sido invalidada, a experiência visceral da rejeição. Ana teve que permitir que a menina de 11 anos finalmente chorasse pelo bullying, que a criança expressasse sua dor. Teve que permitir que a menina de 7 anos finalmente dissesse que não queria ser confidente da mãe, que a criança reivindicasse sua infância. Teve que permitir que partes de si mesma, que tinham sido silenciadas há décadas, finalmente tivessem voz. Que a mulher resgatasse sua autenticidade. A segunda etapa foi separar seus sentimentos dos sentimentos dos outros. A conquista da individualidade. Isso foi extremamente difícil. Um desafio monumental. Ana tinha passado a vida inteira tão fundida emocionalmente com os outros que não sabia onde ela terminava e onde os outros começavam. A linha entre o eu e o outro era tênue, quase inexistente. Quando alguém próximo estava triste, ela ficava triste, não por empatia, mas por contágio. Não por empatia, mas porque não sabia existir separadamente, porque sua identidade estava entrelaçada à do outro. Quando alguém próximo estava com raiva, ela entrava em modo de sobrevivência, reagindo, por puro instinto, não por escolha, mas por condicionamento. Uma resposta automática e inconsciente. Aprender a ter limites emocionais foi revolucionário, libertador, transformador. Eu posso reconhecer sua dor sem carregar sua dor. Eu posso me importar com você sem me perder em você. Eu posso estar presente sem ser responsável pelo que você sente.
Essas frases pareciam conceitos alienígenas para Ana, palavras de um idioma desconhecido, mas aos poucos ela começou a praticá-las, a internalizá-las, a vivenciá-las. E algo surpreendente aconteceu, algo inacreditável. Quanto mais Ana se separava emocionalmente dos outros, mais genuinamente conectada ela se sentia. Parece um paradoxo, mas Carl Jung entendeu isso perfeitamente. A verdadeira conexão só é possível entre indivíduos separados. Se não há dois eus distintos, não há conexão. Há apenas fusão. E fusão não é amor. Fusão é dependência. A terceira etapa foi aprender a validar seus próprios sentimentos. Ana teve que se tornar, para si mesma, o que seus pais nunca foram. Teve que aprender a olhar para suas emoções e dizer: isso faz sentido. É compreensível que você se sinta assim. Seus sentimentos são reais e válidos. Mesmo quando os outros não concordam. No início, ela se sentia ridícula, falando consigo mesma daquela forma, tratando a si mesma com compaixão. Parecia falso, forçado, mas com o tempo, algo mudou. Ela começou a acreditar. E quando começou a acreditar em seus próprios sentimentos, algo extraordinário aconteceu. Ela começou a acreditar nos sentimentos dos outros também, de verdade, não como ameaça, a ser neutralizada, não como problema, a ser resolvido, não como carga, a ser carregada, mas simplesmente como a experiência de outro ser humano, tão real e válida quanto a dela. Isso é empatia, não a performance de empatia que ela tinha feito a vida inteira, mas empatia real, a capacidade de sentir com o outro sem se perder, a capacidade de se conectar sem se fundir, a capacidade de cuidar sem controlar. A quarta etapa foi a mais dolorosa. Ana teve que olhar para suas filhas e reconhecer o dano que ela tinha causado. Teve que admitir que tinha repetido o ciclo, que tinha sido para suas filhas o que sua mãe tinha sido para ela, não intencionalmente, não maliciosamente, mas o resultado era o mesmo. Suas filhas tinham crescido com uma mãe emocionalmente indisponível, uma mãe que invalidava, que competia, que esperava ser cuidada, uma mãe que amava da única forma, que sabia amar, que era a forma distorcida que ela tinha aprendido. Ana escreveu cartas para suas filhas, não pedindo desculpas, porque desculpas seriam sobre aliviar a culpa dela. Ela escreveu cartas, assumindo responsabilidade, reconhecendo especificamente o que ela tinha feito. Como isso, provavelmente, tinha afetado cada uma delas. E comprometendo-se a mudar, sem expectativas de perdão, sem exigências de reconciliação. Apenas reconhecimento e responsabilidade. A filha mais velha não respondeu por 3 meses. Quando respondeu, foi com raiva, anos de raiva acumulada, finalmente encontrando expressão. Ana ouviu, não se defendeu, não explicou, não justificou, apenas ouviu e validou. É compreensível que você sinta raiva. Você tem todo o direito de sentir isso. Eu falhei com você, de formas que eu estou só agora, começando a entender. Essa resposta mudou tudo. A filha nunca tinha sido validada pela mãe, nunca tinha tido permissão para sentir raiva. E agora, pela primeira vez, estava tendo. A filha mais nova
Foi mais rápida em responder. Ela queria entender, queria conversar, queria tentar. O processo de reconstrução com as duas filhas ainda está em andamento. Anos depois, ainda há feridas sendo tratadas, ainda há confiança sendo reconstruída. Mas há algo que não existia antes: a conexão real, a empatia. E fluindo em ambas as direções. Há 3 mulheres aprendendo juntas o que nenhuma delas aprendeu na infância. Se você está assistindo isso e se reconhecendo na história de Ana, se você está percebendo que talvez sua capacidade de empatia tenha sido danificada, quero que você saiba de algo. Danos não são destino. O que foi feito pode ser curado, não apagado, mas curado. Jung acreditava profundamente na capacidade de transformação do ser humano. Ele acreditava que mesmo os complexos mais profundos podiam ser integrados, que mesmo as feridas mais antigas podiam cicatrizar, que nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente é. O processo começa com reconhecimento. Você precisa ver o que aconteceu, não para culpar seus pais, não para se vitimizar, mas para entender, para conectar os pontos entre sua infância e seus padrões atuais, para perceber que você não é fundamentalmente defeituoso. Você foi ferido e feridas podem curar. O segundo passo é permitir sentir todas as emoções que foram suprimidas. Precisam encontrar expressão. Isso pode exigir ajuda profissional, um terapeuta, um analista, um espaço seguro, onde você possa finalmente ter as reações que não pôde ter na época, onde você possa chorar, as lágrimas que foram proibidas, sentir a raiva que foi perigosa, expressar o medo que foi ridicularizado. O terceiro passo é aprender novos padrões. Você passou décadas praticando os padrões antigos: invalidação, competição, fusão, instrumentalização. Agora precisa praticar novos padrões: validação, presença, separação, amor incondicional. Isso leva tempo. Haverá recaídas, haverá momentos em que você vai se pegar fazendo exatamente o que seus pais faziam. E isso é normal. A mudança não é linear. A cura não é perfeita. Mas cada vez que você percebe o padrão antigo e escolhe diferente, você está reconstruindo sua capacidade de empatia. Você está se reconectando consigo mesmo e se reconectando com os outros. Hoje Ana tem 43 anos. Ela ainda trabalha como advogada empresarial. Mas algo fundamental mudou. Ela não se define mais apenas pelo trabalho. Ela tem relacionamentos que não são baseados em resgate. Ela tem filhas que estão se tornando amigas. Ela tem uma relação consigo mesma que nunca existiu antes. E ela consegue fazer algo que parecia impossível há 2 anos. Ela consegue sentir, consegue reconhecer suas emoções sem julgamento, consegue expressar suas necessidades sem manipulação, consegue se conectar com outros sem se perder, consegue amar sem controlar. A empatia que seus pais destruíram foi reconstruída, não a mesma empatia que ela teria tido se sua infância fosse diferente, mas uma empatia talvez até mais profunda, porque foi conquistada, foi trabalhada, foi escolhida todos os dias.
Jung escreveu: "Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho me tornar." Ana escolheu. E você também pode escolher. Se você foi ensinado a não sentir, você pode aprender a sentir. Se você foi ensinado a ignorar suas necessidades, você pode aprender a reconhecê-las. Se você foi ensinado que seus sentimentos não importam, você pode aprender que eles são a coisa mais importante que você tem, porque seus sentimentos são você, são sua bússola interna, são sua conexão com a vida. E quando você se reconecta com seus sentimentos, você se reconecta com sua humanidade. E quando você se reconecta com sua humanidade, você se reconecta com os outros. E quando você se reconecta com os outros, você finalmente experimenta o quê? E passou a vida inteira buscando e pertencimento, conexão, amor real, não a performance, não a transação, não a sobrevivência disfarçada, mas a coisa verdadeira, que sempre esteve disponível, esperando você estar pronto para recebê-la. A pergunta que fica é simples: você está pronto? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, eu quero ouvir sua história. Qual dos 5 mecanismos você reconheceu na sua própria infância? A invalidação sistemática, a competição emocional, a inversão de papéis, a ausência de modelagem ou a instrumentalização do amor? Escreva nos comentários. Não para desabafar, mas para ajudar outros que assistem esse vídeo a se sentirem menos sozinhos. Porque uma das maiores mentiras que o narcisismo parental conta é que você é o único. Você não é. Milhares de pessoas passaram pelo mesmo e milhares de pessoas estão se curando. Você pode ser mais uma. Se você quer continuar essa jornada de autodescoberta, o próximo vídeo aprofunda ainda mais a compreensão de como padrões da infância moldam nossos relacionamentos adultos. O link está na sua tela agora. Se você considera apoiar esse canal, o Super Thanks está disponível logo abaixo. Cada contribuição ajuda a criar mais conteúdo como esse, mais histórias como a de Ana, mais caminhos de cura para quem precisa. Até o próximo vídeo. Antes de terminar, preciso falar sobre algo que muitas pessoas não entendem. A reconstrução da empatia não é apenas sobre se conectar com os outros, é sobre se conectar consigo mesmo. Carl Jung usava um termo específico para isso: autocompaixão, não no sentido superficial de se dar presentes ou tirar folgas, mas no sentido profundo de tratar a si mesmo, como trataria alguém que ama. A criança ferida dentro de você ainda está lá, ainda esperando validação, ainda esperando que alguém diga que seus sentimentos importam. E esse alguém é você. Quando você olha para suas reações emocionais com curiosidade, em vez de julgamento, quando você permite que suas necessidades existam, sem sentir vergonha, quando você trata seus erros como oportunidades de aprendizado, em vez de provas de inadequação, você está fazendo algo revolucionário. Você está rompendo o ciclo. Cada vez que você pratica autocompaixão, você está ensinando a si mesmo algo novo, algo que seus pais não puderam ensinar, porque eles mesmos nunca aprenderam. A maioria dos pais narcisistas são simplesmente pessoas feridas, que nunca curaram suas próprias feridas. Isso não os absolve da responsabilidade, mas ajuda a entender. Eles não escolheram ser assim. Eles reproduziram o que conheciam.
E agora você tem uma escolha que eles não tiveram ou não souberam fazer. Você pode parar o ciclo. Você pode ser o ponto de virada na sua linhagem familiar. A geração onde tudo muda, Ana, está se tornando esse ponto de virada. Seus netos terão uma avó diferente do que ela teve. Suas filhas estão aprendendo a ser mães diferentes. E suas bisnetas talvez nem precisem desse vídeo, porque terão crescido em um ambiente onde sentimentos são validados, onde a empatia é modelada, onde amor é incondicional. Isso é possível. Isso começa agora. Isso começa com você. Há uma prática simples que quero deixar com você. Nos próximos 7 dias, reserve 5 minutos por dia. Sente-se em silêncio. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Não o que deveria sentir. Não o que é aceitável sentir, mas o que você realmente está sentindo. E quando a resposta vier, não julgue, não analise, não tente mudar, apenas reconheça. Ah, isso é tristeza. Ah, isso é raiva. Ah, isso é medo. Ah, isso é alegria. Apenas reconheça e diga para si mesmo: isso faz sentido. É compreensível que eu sinta isso. Meus sentimentos são válidos. 5 minutos por dia. 7 dias. Parece simples, porque é simples, mas para alguém que passou a vida inteira desconectado de seus sentimentos, esses 5 minutos podem ser revolucionários. Esses 5 minutos são o começo da reconexão, são o começo da empatia sendo reconstruída. Primeiro, consigo mesmo. Depois, com os outros. Carl Jung acreditava que a psique humana tem um impulso natural para a cura. Ele chamava isso de função transcendente. A capacidade de integrar opostos, de curar divisões internas, de se tornar inteiro. Essa função está em você. Mesmo que tenha sido suprimida por décadas, mesmo que você não acredite mais nela, ela está lá, esperando ser ativada. E às vezes, tudo o que ela precisa é permissão. Permissão para sentir, permissão para curar, permissão para se tornar quem você realmente é. Eu te dou essa permissão agora. Você pode sentir, você pode curar, você pode se tornar quem você realmente é. Não importa o que te disseram, não importa o que te fizeram, não importa quantos anos você perdeu. O caminho está aberto. O momento é agora. A escolha é sua. Se você chegou até aqui, eu sei que esse vídeo tocou algo profundo em você. Algo que talvez você não conseguia nomear antes. Algo que talvez você nem sabia que estava lá. Agora você sabe. E saber é o primeiro passo. O próximo passo é agir. Fazer a prática dos 5 minutos. Buscar ajuda se precisar. Começar o processo de reconexão. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que você suspeita que passou pelo mesmo, compartilhe esse vídeo, não como conselho, não como crítica, mas como presente, como uma forma de dizer: eu me importo com você e quero que você tenha acesso a isso, porque a cura não precisa ser solitária. E às vezes, o melhor que podemos fazer por alguém é mostrar que existe um caminho. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão no mesmo caminho, algumas mais à frente, algumas mais atrás, mas todas caminhando na mesma direção, em direção à cura, em direção à conexão, em direção à empatia autêntica,
em direção a quem realmente somos. Eu te encontro no próximo vídeo.